Olá, a paz do Senhor para todos. Eu quero deixar uma mensagem que se encontra no livro escrito por Dr. Lucas, no capítulo 15, o versículo 11 ao 32, que traz como epígrafe ou título, depende do que você queira chamar, pois a nomenclatura não altera o conteúdo, a nomenclatura não vai alterar o conteúdo. Lá está escrito que o pai tinha dois filhos. Jesus disse essa parábola. E o mais novo dele disse assim: Pai, dá-me parte da herança que me pertence. Pois, né? E a Bíblia diz que o pai repartiu por eles, isso é, deu a cada uma a sua parte. E o filho mais novo pegou a sua parte da herança, e a Bíblia diz que foi para uma terra longínqua. E lá gastou tudo com as prostitutas e farra, muitos amigos. Enquanto tinha dinheiro, tinha as pessoas que aparentemente eram amigos. Mas depois o dinheiro acaba e veio uma grande fome. E a Bíblia diz que ele foi a um dos cidadãos daquela cidade e arrumaram um emprego para ele de apacentar porcos. E ele foi. E a Bíblia diz que a fome era tão grande que eles desejavam comer das bolotas que os porcos comiam, mas mesmo assim ninguém lhe dava nada. E ele, caindo em si, disse: Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, e aceite a mim como um dos seus trabalhadores. Pois bem, eu não quero eh, me alongar, como eu já falei várias vezes desse texto, mas nesse texto eu quero chamar a atenção para um outro lado. A primeira coisa é que se um dos cônjuges estão vivo, não existe herdeiro. Se os cônjuges estão vivos, não existe herdeiro. A figura do herdeiro é na ausência dos cônjuges. Lembro-me que recente eu vi até uma explicação sobre isso. Uma menina escrevia para a advogada e dizia o seguinte: Meu pai faleceu e minha mãe está gastando todo o nosso dinheiro, a menina disse, com um garotão. O que podemos fazer para impedir que ela gaste o nosso dinheiro? E aquela especialista diz para ela: o dinheiro não é seu. Você não tem dinheiro. O dinheiro foi ela e o marido dela que ganhou, então o dinheiro não é seu, você não pode fazer nada. Ela pode gastar todo por dia dela. Mas nesse caso, o pai, de bom grado, dá parte da herança e ele gasta tudo. E o que é que eu quero trazer com esta mensagem? Deus sabe, Deus nos deu o livre arbítrio. Arbítrio deriva de árbitro. Alguém que é designado ou nomeado para mediar uma situação, apaziguar uma situação, controlar uma situação, definir uma situação. Pois bem, nesse caso você é essa pessoa. Deus te deu autoridade máxima sobre a tua vida aqui na terra. Sejas quais forem as suas decisões, elas são suas. Elas são otorgadas por Deus na parte da vontade permissiva. Deus tem duas vontades. Deus ele aparece nessa leitura do texto como aquele pai do filho pródigo. O pai sabia que estava errado, mas o filho insistiu. E o pai
Foi o pai que deu, não, o pai permitiu. Não era da vontade do pai que ele fosse. Não. Mas o pai permitiu. Nessa vontade permissiva de Deus e o seu livre-arbítrio, todas as suas decisões são validadas, agora as consequências é sua. Se eu estou no centro da vontade de Deus, Deus responde pelos meus atos e as minhas e consequência, Deus responde por isso. Mas quando eu estou na vontade permissiva de Deus, isto é problema meu. Atos, ações vezes reações, isso é um processo natural. Toda ação, para toda ação existe uma reação. Então, Deus não vai interferir nas suas decisões. Deus não vai fazer com que você trilhe o caminho certo. Deus te mostrará o caminho certo. Mas as decisões de trilhar este caminho será sua, será minha, será nossa. O pai sabia de tudo aquilo, mas o pai permitiu. Então não confunda Deus permite, é verdade. Quando Deus permite, né? Quando Deus permite, né? Deus está dizendo, isso é um problema seu, se vire. Você não quer a minha decisão? Você não quer o meu conselho? Você não quer as minhas orientações? Então se arrebente lá fora. Depois da besteira feita, orar para quê? Você deveria ter orado antes, pedido a Deus sabedoria. Vou contar uma outra historinha. Na cidade de Barra do Rocha, um irmão teve um caso lá fora, sem casar, e gerou um filho. E depois ele aceitou o evangelho e ignorantemente disse, não vou assumir mais aquele filho, não. Porque agora eu sou crente. E o pastor disse para ele, vai dizer isso ao promotor. Ele passou para o evangelho, mas as consequências das suas decisões impensadas terão. Deus perdoa para ir morar no céu, mas não anula os seus erros. Ele perdoa, mas não anula. Você precisa responder por todos os seus atos e por todas as suas ações. Então lembre-se, vontade permissiva de Deus é diferente da vontade de Deus. A vontade de Deus será sempre o melhor para mim e para você. Se você pede a Deus, olha Senhor, que seja feito segundo a sua vontade. Seja quais forem a sua vontade, as suas decisões, eu vou acatar. Tenha certeza absoluta que o que acontecer com você é da melhor maneira possível. Você não vai se arrepender em nada, porque você botou Deus na frente, as decisões são dele. Mas se você apenas pede, Deus confirma os meus atos, Deus confirma as minhas decisões, Deus vai confirmar. Mas ele não responde por isso. Porque você não pediu orientação, você pediu para ele confirmar. Aí entra a vontade permissiva e não o centro da vontade de Deus. Pense nisso. Os seus atos e as suas ações, mesmo Deus permitindo, você não estará isento das consequências. Você vai responder. Lembra de Balaão? Que foi avisado até pelo anjo menta. Estava mais cego do que a jumenta. Tem muitos cristãos hoje que estão mais cegos do que a jumenta de Balaão. Porque na primeira vez, olha a resposta do anjo. O anjo disse assim para Balaão, olha, se não fosse a tua jumenta, eu teria te matado. Foi o anjo que disse a Balaão. Porque ela me viu e por 3 vezes se desviou de mim. E hoje nós temos muitos cristãos mais cegos do que a mula de Balaão. Mas vocês acham que eles vão ficar impunes? De hipótese nenhuma.
Todos aqueles que se aliarem aos inimigos da Igreja de Cristo pagarão o seu preço, ou mais cedo ou mais tarde. Pense nisso, pense nisso. E reflita, os seus atos e as suas ações trarão consequência, e muitas delas avassaladoras, desastrosas, imensuradas por você. Pense nisso.